E hoje nós vamos estudar a respeito dos atos proféticos. É um tema bem polêmico. Existem linhas dentro do Evangelho que são contra, falam, não, eu não acredito em ato profético, imagina, isso é uma coisa que pertence ao Antigo Testamento, onde já se viu alguns hábitos ainda se manterem, coisas do gênero. Bom, hoje nós vamos falar o que é saudável e o que não é. Nós vamos falar aquilo que realmente é pertinente, que vai ter resultado, e aquilo que não tem resultado, que é perda de tempo. Então, à luz da palavra, nós vamos esclarecer as tuas dúvidas a respeito desse assunto. Se você crê ou não em atos proféticos, hoje é o dia de, pelo menos, você ter um entendimento do que a palavra de Deus fala ao respeito. Talvez você esteja chegando agora na igreja, você está no processo de conversão, acabou de se converter, você veio de uma religião, não tem nem ideia do que eu estou falando. O que é um ato profético? Então, vamos começar com a definição. A Bíblia é a história de um povo escolhido por Deus, para que o Messias viesse através deste povo, a fim de salvar a humanidade da morte eterna. Deus ensina a este povo uma série de atividades e alguns rituais para prestar o culto a Ele e vencer as oposições inimigas. Algumas destas atividades caíram em desuso, por não terem mais validade, por causa do sacrifício de Cristo, como, por exemplo, sacrifícios de animais, proibição do consumo de alimentos, circuncisão. Outras ações simbólicas por não ferirem a graça de Cristo, permeadas por fé sem misticismos e exageros culturais, podem ser realizadas para exercício da oração e da manifestação profética do Espírito Santo. Não devemos tomá-las como rituais religiosos, mas como um exercício de fé e habilitação no mundo espiritual. Então, um ato profético é uma atitude simbólica. É algo que representa aquilo que você crê. É uma ação, né? Se é um ato profético, é uma ação, então envolve uma atitude. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque algumas pessoas têm atos que julgam proféticos, mas que carregam de origens religiosas, de religiões que não são pertinentes à palavra de Deus. E tem pessoas que não acreditam, falam, imagina, que besteira. É uma atitude no plano material, é verdade. Nós fazemos algo no plano material, mas vem coberto com fé, com unção, com oração. Então é um ato que simboliza aquilo que nós desejamos. É um ato que visa uma conquista, uma realização. Agora existe um equilíbrio. Precisa ter noção daquilo que é pertinente à palavra e o que não é. Por isso que nós vamos estudar isso hoje. Bispo G, a Bíblia ela deve ser tratada integralmente. Pessoas que têm linhas religiosas falam, não, imagina, não precisa de Antigo Testamento, é só o Novo Testamento, porque é o tempo da graça e assim por diante. Mas Jesus mesmo disse que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Então nós sabemos que o Antigo Testamento faz parte da Bíblia, senão não estaria na Bíblia, não é? Até pelo fato que os atos proféticos que existem no Antigo Testamento, eles não têm vínculo nenhum com a lei. Eles são atos proféticos, nada mais do que a manifestação de algo na terra em concordância nos céus. Então, principalmente no Antigo Testamento, nós temos mais ocorrência disso. Mas nada mais é do que um referencial para que se manifeste aquilo que é o poder de Deus. E nós não podemos ignorar, porque existem referenciais malignos que as pessoas usam e que vêm com contingente de malignidade. Enquanto isso, aquilo que nós fazemos como atos proféticos também, obviamente sem deixar o lado do misticismo, trazem a virtude que procede de Deus. Agora, as pessoas perguntam assim, onde no Novo Testamento permite um ato profético? Porque normalmente o pensamento de muitos não, porque não existe, aonde tem no Novo Testamento algum ato profético? Eu tenho já um na minha cabeça, acabei de vir um agora. Mas tudo bem. Eu tenho um deles, é Ágabo, né? Profeta. Isso está no livro de Atos, capítulo 21, versículo 11. E 10 também, né? Um profeta chamado Ágabo e, vindo ter ele conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios.
Então, aí é um ato profético. O que é um ato profético? Nada mais do que a manifestação de algo que nós desejamos que se manifeste no mundo natural e que nós contamos com o mundo espiritual para que isso se processe. Então, ali foi um cinto de Paulo, que foi colocado no próprio profeta Ágabo, e ali ele fez um ato profético do que iria acontecer com o apóstolo Paulo. E aquilo se cumpriu. Em Jerusalém, ele foi levado preso. Muito bem, temos muitos atos proféticos e que fazem parte da fé cristã. E o primeiro, né, que... Tem os dois que nós já vamos citar, que são bem claros. O batismo nas águas. Perfeito. Nós já estudamos muito sobre esse assunto, mas é um ato profético. Sem dúvida. Né? Porque você está declarando com uma atitude tua, estou entrando numa água e saindo da água. Para quem não tem fé, olha aquilo lá, o ser humano entrando na água, saindo, o que ele está fazendo? Que besteira. Mas para aquele que está cheio de fé e entende em oração o que está fazendo ali, é uma aliança que está fazendo com Deus. É uma declaração pública da sua fé, né? Isso, é uma declaração exterior de uma forma profética daquilo que aconteceu interiormente, que é morrer para o velho homem, ser sepultado e nascer uma nova criatura. E as águas com símbolo de purificação para aquele novo tempo. E é um ato profético claríssimo. E é uma ordenança, porque é uma ordenança. Jesus fala em Marcos 16:16 que quem crer e for batizado será salvo. Então esse ato profético é até uma ordenança direta para que todo cristão se batize nas águas. Um outro exemplo é a unção com óleo. E unção com óleo, tem a unção com óleo que te pode ungir um local, uma pessoa, um objeto. E tem a unção com imposição de mãos. A imposição de mãos pode ser considerada um ato profético. Também. Não é? Colocar a mão sobre o outro. É delegação. É um ato físico que simboliza algo do mundo espiritual que se manifesta como que um retorno no mundo natural. O ato profético é isso. Vamos ler Isaías 10:27, que fala sobre o óleo, né? Por que o óleo é usado? Vamos lá, Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então essa passagem de Isaías fala do poder que tem a unção com óleo. Então unção, o que é? Delegação dos atributos de Deus, né? Capacitação sobrenatural. E é uma unção que Deus vai e quebra o jugo. Ele quebra um domínio demoníaco, quebra algum tipo de prisão que está ali agindo na vida da pessoa. Por isso que nós colocamos o óleo na cabeça de uma pessoa e oramos e delegamos, né? Uma autoridade delega e envia essa pessoa. Ungimos, por exemplo, a casa, um ato profético de ir à casa e ungir toda a casa. E Jesus fala para nós declararmos a paz sobre aqueles que nos recebem, né? Declarar a prosperidade. Isso é um envio direto de Jesus aos discípulos em Mateus 10. E também ungimos objetos, consagramos objetos, né? Objetos que podem ter sido consagrados a demônios, e nós consagramos através do óleo, que é um símbolo, né, Bispo G? É um símbolo, ali é uma marca que é colocada, mas que espiritualmente simboliza algo muitas vezes maior, né? Porque todo aquele objeto está consagrado a Deus. E não tem um vínculo direto com a lei, porque a consagração, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, como não tem vínculo com a lei. Jacó, ele fez como que um altar ao Senhor, com uma pedra que ele deitou, dormiu, e ele derramou óleo sobre. Então já era a marca de consagração, feita por parte, não da lei, porque Jacó ainda seria o pai de Judá e de outros que estariam fazendo esse mover, né, de Levi, da onde Moisés era descendente. Quer dizer, ali já mostra o próprio Abraão também, já delegando essa unção, o ato profético sobre aquilo que é físico. E nós vemos que no Novo Testamento tem essa passagem, mas isso não quer dizer que só assim, só para orar por cura, de maneira nenhuma. Nós não podemos abolir o Antigo Testamento inteiro a respeito daquilo que o óleo traz como consagração. Até pelo fato que a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento são sombras daquilo que viria. Então, no Novo Testamento, a unção é algo mais poderoso ainda, por causa do contingente do Espírito Santo, que é o símbolo do óleo, que nos foi delegado. Outorgado, né?
E me veio agora à mente também outro exemplo do Novo Testamento, que é a Santa Ceia. Ah, esse é o mais perfeito ato profético do Novo Testamento. É, um símbolo de algo que Jesus fez com os seus discípulos, né? E nós fazemos, e é ordenado para fazermos constantemente, né? Com o corpo, com a igreja. E tem uma simbologia tremenda, não é? Não, ele é só simbólico. É. Porque, veja, o pecado foi tirado, foi perdoado através do derramar do sangue do Cordeiro. Mas nós pecamos. Não tem jeito. O homem peca. Então, a cada determinado tempo, esse pecado começa a ter o quê? Habilitação espiritual. Então, a celebração, né? Jesus falou para a gente fazer isso em memória dele, todas as vezes que estivesse reunido, fazer isso em memória dele. Então, essa celebração que ela é feita, ela é esse ato profético. Então, aqueles pecados que nós cometemos, através desse ato, nós estamos falando o seguinte, olha, o corpo de Cristo não foi destruído, entre aspas, né? Não foi morto em vão. O sangue dele não foi derramado em vão. Ele tem propriedades para tirar de nós o pecado. E ali nós estamos celebrando e confirmando isso através de um ato profético. É muito forte. Esse é o ato profético mais forte da Bíblia, porque ele sempre se repete. Quer dizer, não é somente uma vez como é o batismo. E muito importante ser feito. Tem gente que fala, não, mas eu não sou batizado, então eu não posso tomar a ceia. Imagina, não é? Tem que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Você tem que crer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Realmente, se você acredita em outros deuses, em outros credos, nós mesmos aconselhamos a você não tomar a Santa Ceia. Mas se você crê unicamente em Jesus como Senhor e Salvador, é suficiente, né? E se examinar, né? Se limpar dos pecados, reconhecer e assim por diante. Até pelo fato, Dani, que o pessoal, eles querem que as pessoas coloquem um batismo como uma prova de comunhão com o corpo. Obviamente, ela também é uma prova de comunhão, porque você está envolvido com o corpo, mas ela não é o mais específico. A comunhão do corpo é aqueles que participam, que estão caminhando, que receberam Jesus como Salvador. Então, o batismo faz parte desse processo, sem dúvida, mas nós não podemos colocá-lo como algo sine qua non para que seja feita a ceia, que participe da comunhão do corpo. Aquele que entregou a sua vida para Jesus já está embaixo da cobertura do corpo de Cristo e faz parte dele. É claro. Bom, agora nós deixamos os mais polêmicos para o final. Então, um outro exemplo aí de ato profético é fincar estacas, né? A estaca era um objeto que era colocado nas tendas para prender as tendas, né? No solo. Até hoje tem estacas quem vai muito em camping, né? Só que hoje elas são de plástico, né? E aí você põe a estaquinha, amarra, né? E para que, se vier um vento, a barraca não suba. E é um ato de fé em expansão. Significa muito a questão da expansão e também da tomada da terra, de tomar posse daquela terra. Vamos ler Isaías 54, versículo 2. Vamos lá, Isaías capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então você viu aí o símbolo da estaca, do quê? De alargar a tenda. Então primeiro, até uma palavra profética, né? Alarga o espaço da tua tenda. E alarga prendendo estacas. Então, há um costume que é bênção, não é? De, às vezes, um símbolo de autoridade territorial. Às vezes, a igreja ela faz isso, né? Com um corpo de intercessão, uma campanha específica, de ir lá pegar uma estaca de madeira e consagrar a terra, não é? Tem algum mal nisso, Bispo G? Não, nenhum. Se o simbolismo é esse, é algo profético, de expansão, e o objetivo é em benefício da igreja, num ato mais completo, e isso porque por exemplo, o domínio da igreja num determinado bairro, aí pega 4, 5 pontos desse bairro. Então, aí está profetizando a expansão desse domínio da igreja no bairro em si. Então, sem problema nenhum. É algo profético, sem qualquer tipo de contraindicação religiosa. Claro. Então, entendendo o motivo, né, debaixo de oração e com o corpo, é muito importante, sim, ter esse ato profético. Até porque a terra já é consagrada a tanta coisa, e nós estamos fazendo um ato ali para quebrar qualquer tipo de consagração demoníaca. Agora eu quero mostrar umas imagens que já questionaram sobre isso. Plantar árvores. Plantar uma muda de uma árvore
por exemplo, como esse ato profético foi feito em Israel em 2012, ali no Monte das Bem-aventuranças, com os pedidos de oração da igreja. Pergunta, Bispo G, pode fazer esse ato profético? Pode. Nós, inclusive, não só aí fizemos também ali na eira de Nacon, onde Obed-Edom esteve, nós fizemos ali também, plantamos uma oliveira. Eu acho que é um ato profético que nós temos raízes em Israel, e temos mesmo. Jesus, ele nasceu em Israel, e é um ato profético de que a igreja está o quê? Ela está enraizada lá, porque nós sabemos que até religiosamente ali é um local de muitas disputas, tem muita marca, ali tem sangue derramado, é terrível tudo que já aconteceu em Israel. E a igreja, ela precisa trazer esse contingente de purificação do solo. E nós ali, então, através de envelopes, de pedidos, daqueles que são servos de Deus, de oração, de jejum, porque ali estavam pedidos de campanhas de jejum inteiras. Quer dizer, verdade, ali não era somente um papel que estava sendo colocado. E, obviamente, aquele papel que está sendo colocado, aquela raiz, ela vai, porque o papel, ele vai se transformar em nutrientes que vão ficar naquela árvore. Profeticamente, o tempo que ela existir, estará lá algo que é profético nosso. Eu não tenho nem dúvida que tem um valor simbólico e espiritual tremendo. E faz um bem danado à natureza, né? Porque quanto mais árvore, melhor. Melhor, ainda mais lá, né? É verdade. E é algo maravilhoso, né? E é bom deixar claro que o problema está em quê? Cultuar a árvore. A árvore ali não tem problema nenhum. Um memorial que lembre, ó, aqui, né, fizemos um ato profético, ungimos, consagramos a terra, beleza, maravilha. Agora lá, ó, Santa Árvore, estarei debaixo da tua sombra. Aí já, né, cara? Aí não tem nada a ver. Então é exatamente esse tipo de exagero que acaba perdendo o sentido do ato profético. Eu queria até contar um ato profético de uma pessoa da igreja, que ela pegou óleo de unção e pôs na comida do marido. Foi um ato profético, né? A gente não pode negar que foi um ato profético. Ela falou que funcionou, porque depois desse tempo ele começou a se voltar mais para as coisas de Deus e no fim, ele foi salvo e está na igreja hoje. Mas ela pôs, né? Falei, só não pode pôr exagero para dar algum distúrbio intestinal. Que eu pensei, foi isso aí da dor de barriga, cara. Meu Deus do céu. Eu daí consagro o azeite e, né? Amém, azeite. Né, meu? E não pode ter que vir gente já tomando banho de óleo da unção, aí já começa a exagerar, né? Aí já passa para um lado místico, né? Aí é o lado místico. Algum, né? Um outro exemplo curioso e muito praticado são as 7 voltas, né? Nós, quando estamos ali agindo na igreja, ministrando, nós temos o costume de dar 7 voltas no bairro, né, com um ato de consagração e também de conquista e de quebra de resistências espirituais. Isso é narrado no capítulo 6 de Josué. Vamos ler. Vamos lá. Josué capítulo 6, versículos 2 a 4. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então aí é uma ordenança, né, que Deus dá a Josué para dar 7 voltas, uma em cada dia, e o 7º dia dar 7 voltas, né, nesse dia. Depois, nós sabemos, eles gritam, né, com autoridade, soam as trombetas, e a história conta que as muralhas de Jericó caíram, muralhas antigas, muralhas, né, de uma cidade que é colocada como a cidade mais antiga do mundo. Então há um ato muito forte ali de quebra de resistências espirituais, que até o povo de Jericó zombava, né, por causa do seu poderio, por causa daquela muralha enorme. E é importante fazer essa prática, mas também com sabedoria, não é? Então, às vezes você em consagração e tudo debaixo de envio. Tudo debaixo de cobertura da igreja, e nunca sozinho, né, Bispo G? Porque assim, o sozinho é se expor, não tem intercessão, é meio delicado. A gente não pode se aventurar no mundo espiritual porque ele existe e a gente tem que ter prudência. E um lado muito importante no ato profético, principalmente no Antigo Testamento, é quando eles precisavam da intervenção de Deus.
aquilo que para eles seria impossível e eles precisam da intervenção de Deus, e aí é que é feito as 7 voltas. Um outro ato profético é a lança voltada para Ai. Eles tinham tomado uma derrota em Ai e agora eles precisavam de habilitação. Quer dizer, Josué era um grande guerreiro. Então Josué, será que não era melhor Josué estar na guerra, guerreando, não era mais útil? Não, o Senhor falou para ele, você fica, se aponta a lança para Ai. Você só vai parar de apontar quando houver a derrota completa do povo. Quer dizer que o ato profético ele era muito mais importante do que a atuação do homem guerreando. Nas 7 voltas, podem, por exemplo, para aquisição de bens? Podem, porque se o benefício é algo voltado para alguém que serve a Deus, tem as suas ofertas no altar, é um provedor da obra de Deus, alguém vinculado à igreja, obviamente, porque se a gente falar, mas bispo, isso é material, a terra prometida era material, Canaã era material, entendeu? Então, Jericó era material. Então, não tem esse conceito, porque as pessoas espiritualizam demais e, de repente, o ímpio se apodera de coisas de forma maligna. E agora, os servos de Deus que servem ao Senhor, são fiéis no dízimo, provedores da obra, não têm direito a coisas materiais? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo fala assim, se vos semeamos coisas espirituais, por que não podemos receber coisas materiais? Então, é uma verdade espiritual e apostólica. E, curiosamente, uma pessoa que está gostando de uma garota, por exemplo, um cara está gostando de uma garota ou vice-versa. Também. Pode dar 7 voltas Dá no ser humano? 7 voltas, né? Só toma cuidado para não pisar no pé dela sem querer. Mas acho que se for dar 7 voltas vai ser bandeira, hein? Eu também acho, cara. Tem que... Não, mas pode. Depende, obviamente, de quem, né? E qual é o objetivo, porque às vezes a pessoa está lá e ela simplesmente quer namorar e tal. Não, ela tem que ter um fundamento espiritual. Eu quero uma serva de Deus, eu quero alguém para eu casar, que esteja comigo no ministério. Quer dizer, tudo tem que ter um contingente voltado para as coisas de Deus. Nunca pode ser algo simplesmente humano, material, pessoal. Tem que ter um atributo espiritual, porque senão se torna um ato profético, ele deixa de existir. Pode dar na casa da pessoa, né? Agora, por exemplo, eu já vi cena já de pessoa ali no mesmo salão dando... fingindo que não tá acontecendo nada, mas... aí... É chato, tem que disfarçar né? bem, né? Por isso que tomar cuidado para não virar uma linha realmente mística, que aí é o perigo, né? A boa cumba. Daqui a pouco acho que tá amarrando a menina e coisa do gênero. Tem que ter um pouco de noção. Aí começa a fugir daquilo que é um propósito espiritual, né? Eu acho que também... até fica uma coisa estranha, às vezes dá 7 voltas uma menina e parece como se a menina tivesse criado barreiras espirituais. Agora, o sentido, por exemplo, como o Bispo já está falando de espiritual, às vezes de uma oposição que se levanta dentro de casa, na casa dela, uma oposição, né, espiritual, uma oposição financeira, oposições. Então tem um sentido, tem um objetivo. E até também, de um lado, para ter habilitação para um momento de encontro, de poder se conhecer. Porque a partir do momento que eu estou fazendo um ato profético, eu estou pensando no meu futuro que vai ser alterado. Sim. E esse futuro que vai ser alterado é que cria a oportunidade da menina conhecer. Obviamente, a gente não pode dar... existe o livre-arbítrio de ambos. Mas o que acontece? O ato profético não é que vai fazer com que a menina fique apaixonada, nada disso. Vai preparar a oportunidade de conhecimento e daí para frente, obviamente, se for algo de Deus, Deus não vai interferir diretamente. A gente tem que deixar de espiritualizar muitas coisas. O livre-arbítrio, tudo aquilo, Deus responde e fala, até se pode ser ou não. Mas nós é que temos que tomar a posição a respeito do futuro. Senão vira a famosa amarração, né? Que não tem nada a ver com aquilo que é a palavra de Deus. O jejum é um ato profético, não é? É um tempo de consagração, de dominar a sua carne com um propósito. Também é um ato profético. Um outro ato profético interessante, Bispo G. Rasgar papéis. Por exemplo, nós já fomos em cultos que escrevem papéis, por exemplo, assim, situações que estão roubando a vida, atrapalhando, e escreve no papel. E aí tem a palavra, a hora e tudo mais, e depois faz um ato profético de rasgar esse papel. É um ato profético ligado àquilo que foi rasgado. Então eu estou ali, a cédula de acusação que pendia sobre nós foi rasgada. Então nós estamos fazendo um ato profético, algo que nós estamos ligando no mundo espiritual, que aquilo está sendo rasgado da nossa vida. Eu pessoalmente, eu costumo fazer isso em cura interior. Então a pessoa, ela escreve todas as áreas
da vida dela, de comprometimentos, alianças, erros, coisas que marcaram a vida. No final, depois nós oramos, e aí eu falo, ó, você rasga isso profeticamente. A pessoa rasga, leva embora, joga fora, acabou. Essa passagem que o Bispo G falou está lá em Colossenses 2, versículos 13 e 14, mas nós vamos continuar a aula, né, por causa do tempo. E sobre marcha para Jesus. Marcha para Jesus é um ato profético. É o maior ato profético da história do mundo. Nada igual, né? Nada igual. É a igreja indo às ruas e declarando que aquela terra pertence ao Senhor Jesus, colocando os seus pés, porque a palavra fala que aonde colocar a planta dos teus pés, o Senhor daria por herança. Fala Perfeito. isso em Josué capítulo 1. E também, no momento de grande oposição, que era o Mar Vermelho, Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche, que está lá em Êxodo 14, versículo 15. E é um ato que todo cristão deveria participar. Sem dúvida. E a marcha, vejam que ela tanto é um ato profético que o apóstolo, quando ali ao lado da casa de detenção, ele profetizou. No outro ano, a casa de detenção foi totalmente desarticulada e, posteriormente, ela deu lugar à Praça da Juventude hoje. Então, veja o ato profético, o quanto é importante, junto com a palavra profética. Ainda que pareça muito o que nós chamamos de procissão, que é um costume que tem algumas religiões no nosso país, e a procissão nada mais é do que um ato que as pessoas vão às ruas, né, muitas vezes um ato festivo em que elas revestem de poder uma determinada entidade. Parece um pouco, porque você fala, mas a marcha está fortalecendo o nome de Jesus. Sim, só que assim, a procissão sempre vem carregada com alguma imagem material. Então não é da forma como nós trabalhamos, mas é muitas vezes mais profundo do que isso, porque a marcha, o que que é? A marcha é a tomada da terra. A marcha é o quê? O corpo de Cristo saindo das quatro paredes, né, aquela coisa engessada que muitas vezes é o que acontece, né, com algumas igrejas. E o que? Fala, a igreja está viva, a igreja é grande, a igreja tem autoridade, a igreja é livre, não é? Então é isso que é a marcha, muitas vezes mais profundo do que uma simples procissão. E ainda para completar o ato profético de colocar a palmilha com todos os pedidos no pé. E não falha. Exato. Um ato profético interessantíssimo. Toda marcha faça isso, né? Faça isso. Coloque lá, né, ou numa palmilha, ou um pedaço de papel. Qual o milagre que eu quero marchar? Agora as pessoas falam, mas, puxa, vocês estão fazendo uma troca? De maneira nenhuma. Nós estamos profetizando que aquilo que nós desejamos e que, obviamente, tem um objetivo, se cumpra. É um ato profético de milhões de pessoas. Você imagina a extensão e o poder e a autoridade desse ato profético. Sem dúvida. Vamos ler a passagem de Deuteronômio 6, que fala sobre, por fim, a mezuzá. Vamos lá. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então nós temos, por exemplo, na igreja, objetos proféticos, objetos que simbolizam uma campanha, não é? Simbolizam uma oferta que você entregou ou até um voto. É o caso, por exemplo, da nossa programação na Rede Gospel, você sabe da mezuzá, não é? Que é exatamente a passagem que foi lida. Então, é um símbolo profético que se coloca nos umbrais da porta com as bênçãos. Agora, tem muita gente que fala, não, isso aí é um absurdo, isso aí o que é? Isso aí é um ídolo? De forma alguma, porque ninguém está adorando a mezuzá, ninguém está adorando a arca, ninguém está adorando nenhum símbolo profético dentro de casa. Aquilo é um memorial. É você olhar e lembrar que você tem um voto, que você tem uma palavra sobre a tua vida, e que é algo que Deus fala e te envia para colocar mesmo, coloca na tua porta. Por quê? Porque é o memorial de que Ele está contigo e que a bênção está sobre a tua casa. De forma alguma, nós podemos tratar a mezuzá como um amuleto. Não é Santa Mezuzá, não é esse o objetivo. Sem dúvida. Não é um amuleto que eu vou andar e isso vai me defender, ainda que represente a autoridade da igreja na tua casa. Não é a mezuzá, aquela peça que tem o poder, mas ela representa
a autoridade que está na igreja dentro da tua casa. E é muito importante, Dani, também a gente falar a respeito daquilo que as pessoas muitas vezes têm um preconceito. Mas isso era da lei. Não, nem da lei era o fato desse ato profético. Agora, nós temos que considerar que o povo eleito, naquela época, os judeus, eles tinham práticas que eram práticas ligadas à palavra de Deus e sem nenhum contingente de idolatria. Nós não podemos desprezar as coisas que foram feitas no passado. O que ocorre é que as pessoas muitas vezes acham que, de repente, depois que Jesus veio, acabou tudo. Não, não acabou tudo. Quer dizer, vamos jogar fora tudo que Deus já fez, vamos jogar fora todos os atos proféticos, vamos descartar tudo. De maneira nenhuma. Deus não é Deus, as coisas de Deus nós não podemos descartar. Aquilo, por exemplo, que a lei ela tem todo um padrão voltado para aquilo que era o momento. Agora, o próprio Jesus instituiu coisas novas, e nós temos que entender que ele instituiu coisas novas, mas não deixou de fora e nem para trás aquelas que eram importantes e que estão ali, que são valores de Deus. E aí, o povo de Israel praticava o culto a Deus, então não era uma idolatria. Sem dúvida. Não é? Idolatria é só quando se relacionava com ídolos de outros povos. Então é muito bom deixar isso claro, porque se alguém te perguntar, agora você está sabendo. E é uma bênção. Tem assim a marca da mezuzá na tua casa. É tão legal que além da pessoa receber a mezuzá, você vai a uma igreja renascer e você fala, olha, eu quero uma visita, não é? Eu quero que vocês venham na minha casa instalar a mezuzá, ungir e tudo mais. Não é? Então essa é a verdade da palavra sobre os objetos proféticos e também os atos proféticos. Antes de nós revisarmos a aula, eu quero dar a você a dica Gospel Bay de hoje. E a dica Gospel Bay é a Bíblia Apostólica, edição comemorativa dos 40 anos de ministério do apóstolo Estevão Hernandes. As anotações, como você sabe, são deles, né? São dele, né? Do apóstolo Estevão, de toda essa Bíblia, são 40 estudos, 40 ministrações de ofertas, tem 40 perfis de personagens, dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos e tabelas históricas de referência. Mas o que o diferencia da Bíblia Apostólica que já foi apresentada aqui é que nas primeiras páginas nós temos ali a história do mover apostólico no Brasil. Então tem um encarte especial com fotos de tudo aquilo que foi a revolução apostólica através do apóstolo Estevão em nosso país, da música gospel, da marcha para Jesus, dos evangelismos, da revolução através da rádio, da televisão, tudo isso reunido em uma única Bíblia. Então você pode acessar o site agora, gospelbay.com.br, e lá tem uma promoção especial te aguardando para essa Bíblia maravilhosa, a Bíblia Apostólica. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula sobre atos proféticos. Na aula de hoje, estudamos sobre os atos proféticos. Deus ensina ao povo de Israel uma série de atividades e alguns rituais para prestar o culto a Ele e vencer as oposições inimigas. Algumas dessas atividades caíram em desuso por não terem mais validade por causa do sacrifício de Cristo, como, por exemplo, sacrifícios de animais, proibição do consumo de alimentos, circuncisão, outras ações simbólicas por não ferirem a graça de Cristo, permeadas por fé, sem misticismo e exageros culturais. Podem ser realizadas para exercício da oração e da manifestação profética do Espírito Santo. São elas, por exemplo, o batismo nas águas, a declaração pública da salvação e fé em Cristo, a unção com óleo, que é a delegação da autoridade espiritual, mas deve ser feito debaixo da cobertura de uma autoridade da igreja. Fincar estacas, um ato de fé de expansão. As 7 voltas, ação profética de conquista e quebra de resistência.
penitências, jejum, tempo de consagração e domínio dos desejos da carne, marcha para Jesus, igreja viva e unida nas ruas tomando a terra, e os objetivos proféticos, que são memoriais de conquista. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.